Caramba! Cristiana Castelo Branco. Cris. Ô, Cris, eu não sei se você é tão boa fotógrafa ou se você é tão boa atleta, que vive correndo pelo mundo aí. Porque recentemente, eu estava andando lá na USP, eu vi um The Flash, assim. Quando eu fui ver, eu cresci, não posso parar, eu tô correndo. Acredito, você não, embora. Daí, quando você estava lá na frente, vinha aquela massa humana de outros atletas se acotovelando. Cadê essa mulher? Vamos passar à frente dela. Né? Você sempre se dedicou ao esporte, né, Cris? Sim, sim, sempre me dediquei ao esporte e à fotografia também. Então, Cris, eu estou aqui muito feliz de falar com você por dois motivos. Primeiro, porque eu te admiro como fotógrafa, como pessoa, e porque você é minha irmãzinha, né? A Sim, gente é irmãozinho. é irmãozinho. Então, nessas caminhadas pela vida, a gente foi se encontrando e os caminhos iam se cruzando. Às vezes, nesses encontros, é um encontro mais parado, mais no diálogo, e outros eram correndo. Mas era isso o tempero da nossa amizade, né, Cris? E a gente foi acostumando a se falar, a se debater, a trocar ideias, até que num determinado ponto da nossa vida, nós fomos lá ser coordenadores de fotografia lá no Palácio dos Bandeirantes, onde você era coordenadora mor. Eu era lá o step que dava uma força lá. Mas assim, foi uma oportunidade muito legal de a gente perceber que os nossos pontos de vista eram pontos de vista bem alinhados, né? Dedicados à fotografia, pela melhor imagem, fazendo que não só a gente fosse bons fotógrafos, mas que as pessoas à nossa volta também tivessem as mesmas oportunidades, né? E isso eu acho que é o princípio, né? Do espírito de solidariedade, do espírito da continuidade ao olhar, ajudando as outras pessoas a trilhar seus caminhos. E eu acho que você fez isso com muita maestria, dentro do seu jeito mulher de ser a mãe da Cacá, de entre uma pauta e outra, a Cacá, porque a Cacá. Na época era uma menininha, né? Agora já está com 14 anos, né? E agora Sim. você, carreira de repórter fotográfica, e nessa fase da vida, virou agora, deu sequência a um outro segmento da sua carreira profissional, que é de ser de psicóloga. Sim. Então, Cris, poxa, a gente sempre tomou café lá no Palácio, a gente sempre se encontrou por aí e tal, mas a gente quase nunca falou sobre as nossas origens, de como começou na carreira, quais foram as nossas fontes de inspiração e coisa e tal. E é uma coisa, Cris, que esse caminho aqui, esse canal Grilo na Foto, serve para a gente trocar essa experiência e aprender um com os outros, e principalmente conhecer a história da pessoa que é as nossas inspirações, e entre essas pessoas você. Por isso, Cris, você podia contar como é que tudo começou na sua vida? Porque Ai, agora eu sou poxa. psicólogo. Ai, ai. Bom, já se passaram 25 anos, né, dessa trajetória, né? O meu início não foi dentro do fotojornalismo, eu fui para
estúdio, né? Eu fui para publicidade. Eu tinha acabado de me formar em psicologia e estava difícil de arrumar um trabalho, né, nesse comecinho. E aí eu decidi que eu gostava já de fotografia porque meu pai, ele tinha câmeras fotográficas, porque ele gostava de fotografar as viagens que fazia com a família, ele gostava de registrar essas memórias, né? Então, assim, ele sempre estava registrando os momentos de crescimento da gente, né, dos filhos. E aí eu já tinha amigos fotógrafos assim que estavam estudando. Isso eu estou falando com 20 anos. E aí, depois que eu me formei, eu fiquei esses 6 meses procurando emprego e tal. E eu falei para o meu cunhado que se ele me arrumasse um estúdio para trabalhar, eu iria para aprender a fotografar, porque naquela época... Pera, o som está falhando, Cris. Melhorou mesmo? Não, a imagem está perfeita. Então, calma aí, que eu vou só fixar uma coisa. Aí seu pai, né, Cris? Então, daí eu já tinha essa convivência, né? Não que eu já me considerasse fotógrafa com essa idade, mas a fotografia já tinha um valor ali, né, de memória. E aí eu peguei, conversando com o meu cunhado, que fotografava mais fotos de surf, eu falei assim, se você arrumar um estúdio para eu trabalhar, eu vou. E daí ele me arrumou. Ele me arrumou em uma semana. E aí, lá fui eu, assim, sem ganhar nada. E naquela época, não tinha muitas escolas de fotografia, né? E aí eu fui aprender na raça. Eu fui aprender sendo assistente de fotógrafo. E aí eu fiquei 2 anos sendo assistente de fotógrafo, né? Trabalhando com as câmeras mais de médio e grande formato. Também trabalhando como laboratorista, né? Porque naquela época muitos fotógrafos de publicidade tinham seus laboratórios, né? Dentro do estúdio. E então, assim, nas horas vagas que não tinha foto, eu também estudava, li todo livro que tinha à disposição, né? Então, assim, o meu começo foi muito na minha vivência mesmo e um certo autodidatismo, né? Ô, Cris, só um parênteses. Nesse estúdio, vocês faziam mais foto de quê? De produtos ou de pessoa? Eram mais fotos, era mais estilo, era foto de produtos, né? Eu fazia tabloide também, né? Com a Almaty, então, às vezes entrava um volume de produtos para serem fotografados, né? Só que aquela dinâmica do estúdio, eu sentia falta de ver a luz do dia, né? É um trabalho bem técnico também, né, dentro do estúdio. É bom para você aprender, né, a ter contato, entender como funciona, né, as câmeras. Então, Cris, só dando outro parênteses também. Porque as pessoas não sabem, né, que a fotografar produto não é uma coisa tão simples assim. Hoje você tem Photoshop, você faz as montagens que você quiser, os efeitos, mas naquela época que não tinha nada disso, fotografar produto era uma verdadeira epopeia, né? Às vezes você levava para fotografar um simples produto, às vezes 2, 3 dias, não é isso, Cris? Demorava, a foto ficava montada às vezes até a aprovação do cliente, né? Não era tão simples, porque primeiro você montava, colocava o produto, montava a luz, você fazia de 1 até
3 cliques, né? Mandava para o laboratório ou revelava, né, no próprio estúdio. Aí você ia checar se a luz estava boa, né? Até mesmo a questão da cor, né? Porque o problema do produto, às vezes, ele muda de cor quando ele entra em contato com a luz, né? E daí isso acaba afetando a qualidade do produto e da foto também que você vai entregar para o cliente. Então, tinha esse teste primeiro para depois explicar o definitivo e mandar para a agência. Hein, Cris? E só tentando imaginar como é que era. Você fazia a foto lá, o fotógrafo fazia a foto, aí revelava o filme, daí você fazia uma prova, daí pegava um motoqueiro, ou o carro levava até o cliente ia lá, estava em reunião, não atendia, de repente, no final da tarde, ele ia ver a foto, ele voltava para você, dizendo que para fazer de novo ou não. Era essa logística, né? Hoje, você manda pelo WhatsApp, você aprovou, cara, aprovei ou não aprovei, né? Hoje tudo muito mais fácil, né, Cris? Hoje é bem diferente, né? Mudaram o tempo das coisas também, né? E até o jeito de os fotógrafos também fotografarem, né? De alguma forma, que antes a gente tinha que pensar muito antes de clicar, né? A gente não tinha essa opção de queimar, ou fazer muitos fotogramas para resolver, né? A gente tinha que saber o que a gente estava fazendo mesmo e aguardar, né? Que é essa questão da espera, né? Que a gente tinha que ter. A espera para ver a foto ser revelada, né? E a gente não tinha essa certeza também, né? A gente trabalhava com a incerteza, né? Coisa que hoje, no digital, você pode fazer a foto e olhar, né? Tem gente que já edita, tem gente que deleta, aí cada um tem um estilo, né? Com o equipamento digital. Legal. Daí você ficou no estúdio 2 anos e depois você foi para o fotojornalismo? Então, daí 2 anos eu fiquei lá, trabalhei com o Jair Casoy, Moacir Lugato, Thomas Suzenil, que fazia moda. E aos finais de semana, eu tentava... como eu não fotografava, eu criei um projeto para eu fazer aos finais de semana. E eu fotografei os cemitérios de São Paulo, né? Mas é porque eu achava que ali era o jeito que eu tinha, já que eu não tinha pessoas para fotografar e eu gostava de fazer retratos, eu falei, eu tenho que treinar a luz, né? Eu tenho que entender como é que funciona, né? Fotometrar, entender de enquadramento, né? Então era o único jeito de eu testar esse momento, né? Esses finais de semana. Daí, quando eu saí do último estúdio de publicidade em moda, né, que é do Thomas Suzenil, aí eu falei, quer saber? Vou trabalhar na imprensa, né? Para a imprensa. No primeiro momento, eu falei, bom, quem eu conheço? Daí eu tinha um amigo meu, fotógrafo, Luiz Fassolo, que mora em Londres, que tinha trabalhado na revista Contigo. E aí ele tinha um contato do editor e lá fui eu bater na porta da Contigo. Com as fotos dos cemitérios? Olha, nessa época, eu tinha feito uns ensaios também dentro do estúdio, sabe? Porque os fotógrafos que eu trabalhava liberavam o estúdio no final de semana para os assistentes. Né? Legal. E quem gostava normalmente eu pegava, não era todos os assistentes que pegavam, né? Porque cada um tinha um ponto de interesse ali, né?
E aí ele... Bom, daí eu fui bater na Contigo, o editor era o João Santos. Na Grande João época, Santos. O João Santos depois se dedicou a ser, vender bicicleta, tem um troço desse, né? ele também acho que é manager de jogador de futebol também. Ele foi fazer outras coisas. Ele era Vai fazer outras. corredor, é, ele era corredor também. E daí eu fui lá e calhou, né? Ele olhou meu material, daí calhou que uma fotógrafa estava indo tirar férias. E aí ele falou assim: você cobre as férias da Cida Souza. Cida Souza, grande Cida Souza. Da Cida Souza. Daí eu falei, nossa! Eu falei que eu imaginava fazer um freela, fiquei um tempo, né? E aí eu peguei e comecei a fazer as pautas da Contigo, né? Que já é um segmento, né? Já é uma revista de segmento, né? De TV, de cultura. Então, daí eu fotografava toda artista, fotografava muita produção, né? Muita produção de novela, série, minissérie, cinema, shows, fiz muita cobertura de shows. E eu estava lembrando, porque revista, ela, na época, a revista ela só usava cromo, né? E trabalhar com cromo era um filme muito sensível e o ISO deles não era alto, né? A gente não tinha cromos com ISO muito alto, né? Com a asa alta, né? E daí eu lembro dessa questão de às vezes você fotografar show com filme 100, né? Asa 100. E aí, esses eram os desafios de trabalhar com cromo, que você aprendia muito, você não podia errar muito, porque a margem era muito pequena, né? A gente não podia errar muito. Mas era um risco, né? De trabalhar direito. E Cris, você está no estúdio lá, tudo paradinho, tudo naquele ritmo, no seu tempo, aquelas coisas assim, né? Você mexe aqui, mexe ali, olha a luta. Daí você vai para uma revista de fofoca, de artista, né, coisa e tal, onde o dinamismo é muito maior, o desafio muito, e a quantidade de horas muito mais ainda, né? Como é que foi Sim. essa adaptação? Bom, foi bem diferente, né? E mesmo porque quando você você passa a fazer as pautas na rua, né? Você não tem muito controle, né? Controle espacial mesmo, né? Então você tinha de alguma forma se mexer mais, se mexer mais, testar ângulos. Você tinha que explorar aquele ambiente ao máximo, né? Porque é uma exploração, né? Você tem que explorar. Então eu percebia que eu tive essa mudança mesmo, né? O número de horas realmente aumentaram, que daí eu também comecei a trabalhar aos finais de semana, né? Também eu percebia que a pressão, né? De você trazer a foto, porque o fechamento deles era semanal, mas você tinha que preparar o material, né? E uma vez que você fez um show, o show já passou, né? Sim. Então, assim, foi uma adaptação física, emocional e de paciência também, né? Porque tem momentos que a gente precisa ter paciência ali para aguardar essa foto, né? Ela não cai no nosso colo, né? Às vezes as pessoas olham a foto já pronta, né? E sempre tem até fala assim, nossa, como o fotógrafo viu isso, né? E na verdade a gente explora aquele lugar
com um nível de observação muito alto, né? Existe uma observação, um domínio técnico que você precisa ter também. E as tomadas de decisões, porque você faz tudo isso sozinho, né, Consa? Você está sozinha tá sozinha na floresta, né? Então você tem que se garantir, porque nessa floresta tem outros lobos também buscando a melhor foto. E isso também já gera uma competição e uma insegurança se a pessoa não tiver um domínio do autoconhecimento, né, Cris? Mas você se destacou aí, ficou na Contigo e depois foi para onde, Cris? Assim, depois eu virei freela da Contigo, né? Eu fiquei por uns 2 anos, 2 anos e meio, porque na Contigo eu acho que acabei dando sorte, ou não sei se foi sorte, se foi a minha capacidade ali de querer fazer a melhor foto. Eu emplaquei uma foto do Fashion Week, né? Da Camila Pitanga na página 2. E eu nem sabia o que era a página 2. Era a página nobre, né? Era a página nobre. E a minha foto deu quase a metade da página, né? Então, assim, o João Santos, né, falou assim, meu Deus, ela está aqui 15 dias e emplaca uma página 2, né? E é engraçado porque essa foto... Eu não estava no pitching com os fotógrafos, eu estava sozinha no chão, eu estava em ângulo, né? Eu não estava de frente, como todo mundo normalmente fica, né? Então, acho que isso foi essa passagem, eu continuei por mais tempo na Contigo, só que aí eu resolvi, falei, nossa, então calma, tem alguma coisa aí. O universo tá me direcionando para alguma coisa aí. Daí numa dessas... Porque essas pautas que eu fazia, às vezes os jornais mandavam alguns fotógrafos também. Sim. E daí o Júlio Vilela, do Jornal da Tarde, ele falou, por que você não vai lá mostrar o seu portfólio no Estadão e no Jornal da Tarde? Daí eu falei... Beleza, vamos lá, de novo, pego o portfólio, né? marca com o editor e, bom, daí o editor vamos lá, ele olha ali naquela época é a sala dos fotógrafos, né? A sala dos fotógrafos junto com o laboratório, né? E não sei se você pegou, era lá no fundo do corredor. No 6º andar, no fundão. E lá fui eu, né? Daí o Célio Júnior, que era o editor, eu mostrei e tal, beleza. Daí fui embora, né? Aí à noite ele me pauta para o dia seguinte. Ele me pauta no dia seguinte. Quer dizer que você sai da redação, mostrou o portfólio, ele já atendeu o homem de Manaus. Isso! O homem de Manaus, gente boníssima. Te atende de manhã, daí você é obrigado, aquela coisa, daí você vai embora. De repente, à noite, toca o telefone. Cristiana, temos uma pauta para você. Nossa, aí, Consa, assim... É uma mudança, né, jornal, né? É outro tipo de redação, né? Assim, mesmo vindo de revista, um negócio é você ter a pressão semanal, né? Outro negócio é você ter a pressão diária, né? Que nós, fotógrafos, temos, né? Tínhamos, né? E aí, lá fui eu. Hein, Cris? Lógico. Pode falar. Fora a pressão, tem um outro fantasma aí também que assola todo mundo aí, né? Que é a concorrência, né? Porque uma coisa é você estar no Estadão e seu concorrente ser uma Folha de São Paulo, ser um Globo, um Correio Brasiliense. Daí você Nossa, pensei que você não fosse falar disso.
Daí você chega, aquele prédio gigante. Você fala, oh, legal, já marquei um gol aqui. Só que tem vários outros gols para marcar, né? Isso, Consa. Nossa, Consa. A minha história é um pouco assim mesmo, assim, sabe? É por etapas. E aí eu fiz, né? E o Estadão, ele funciona, né? Todo mundo anda com rádio. É bom, você sabe, né? O pessoal anda com rádio. E aí as pautas vão pingando durante o dia. Os fotógrafos ficam na rua o dia inteiro, praticamente, né? E eu fui, então eu fui para fazer uma pauta, acabei indo fazer 3, sabe assim? Porque foi juntando, né? Ah, já que você está pertinho aí, dá um pulo em tal lugar. Exatamente. É jogo rápido. Falta meia hora para finalizar a sua escala, né? Meia hora, né? Nossa, a Lúcia ligava, falta meia hora para o fim da sua escala. Vai lá e... Você pode fazer uma fachada? É rapidinho. E sabe uma coisa que eu também lembro? Que quando eu entrei, toda a questão da legenda, né? Sim. Legenda. Você tinha que legendar, você tinha que ter um baita de um cuidado para legendar, né? E eu não sabia fazer, né? Eu não sabia legendar ainda, né? Porque não tinha essa... Para mim, eu só tinha personagens conhecidos, né? Os artistas, né? Os diretores, mas como é que é você entrar nesse fluxo de trabalho do jornal, né? E eu lembro que daí eu pedi ajuda para o Sebastião Moreira. Daí eu falei, ai, me explica aqui. Mas assim, daí ele explicou, mas é uma vez só, né? Pô, é assim, se vira aí. Não tem tempo, né? E aí então daí eu ficava freelando para o Estadão e freelando para Contigo quando aparecia também, né? Então, assim, jornal, entrar numa equipe de jornal, eu vou fazer uma imagem, vou criar uma imagem agora só para as pessoas terem ideia, não sei se os outros fotógrafos sentiram assim, é como se fosse peneira para entrar no futebol profissional, né? Você não chega chegando achando que você vai fazer a final do campeonato. Você vai fazer a primeira capa, né? A capa principal. Você primeiro começa fazendo umas pautas menores, retratos, pequenos eventos, coletivas, né? Coletivas de imprensa, coisas que os fotógrafos principais normalmente não fazem mais quando já estão no nível de carreira mais consistente, eu diria, né? E eu passei por isso, eu fiquei no Estadão, daí eu falei assim, quer saber, eu sou freela, né? O próximo jornal eu vou tentar a Folha de São Paulo. Daí eu fui bater na Folha de São Paulo. Daí eu fui encarar o João Bittar. João Bittar! João Bittar. Né? Grande João Bittar. Grande João Bittar. Daí ele olhou meu material, eu já tinha um material de jornal, né, jornalístico, junto com a parte da Contigo. E mais estúdio, né? Porque isso na Folha também era... Isso tinha um peso também. Exatamente. Mas, assim, ele gostou e ele falou, tá bom, vou te chamar. Mas nunca chamou. Nunca chamou. Daí eu falei, bom, aí começa esses desafios mesmo, esses obstáculos, porque, assim, as pessoas devem imaginar que para estar dentro do jornal, as equipes não são tão grandes, os fotógrafos, né? São equipes enxutas, né? O Estadão, acho que no tempo áureo dele, devia ter 25 fotógrafos.
né? A Folha tinha uns entre 16 e 20 ali, né? Então, assim, para você entrar nesse universo desse grupo, era muita concorrência, né? Muita concorrência. E aí o João Vittar nos chamou, daí eu falei, beleza, Mas, vou continuar. Cris, só não querendo interromper. É. O não é a grande didática. Sim, sim. Não é a grande didática, porque o cara falar assim para você, vem aí, é fácil, talvez. Mas é no não que você vai superar as adversidades. Que é aí que você vai se preparar para lapidar o material bruto da vida, né? Sim, Consa, é assim. E fora que você acaba desenvolvendo uma certa resiliência também, né? De você saber qual é o seu tamanho também, né? O que você precisa melhorar. Exatamente. Aonde você precisa, como você falou, lapidar, né? E você também absorver esse não, né? Porque você tem que absorver esse não de uma forma positiva. Sim. Né? Então, ele foi a primeira pessoa que falou não, assim, e não rolou Folha de São Paulo. Não rolou Folha de São Paulo. E aí, deu mais um tempo, Consa, tentei a segunda vez na Folha de São Paulo. Eu vou lá de novo, vou bater na porta, que agora eles vão me atender, porque não sei o que lá. Isso, você sabe como é que é, né? Eu falei, não é possível, eu vou tentar de novo Folha de São Paulo, agora é o Tony Pires. Grande Tony Pires, presidente da Arfoc na atual gestão. Ele, olha só, uma figura, um grande amigo, assim, né? Gente boníssima. Nossa, ele já editou várias fotos minhas dentro da Folha. Bom, mas não foi dessa vez, gente, não foi dessa vez. Outro não, assim, ele foi mais... ele gostou também do material, como o João Vittar, só que, assim, as equipes eram muito boas, eles tinham freelas também muito bons, né? Até para se tornar freela da Folha ou do Estadão, ou de qualquer veículo grande, são pessoas muito capacitadas mesmo, né? E aí como eu falei, quer saber? Eu vou ficar 2 meses, vou ficar em Londres, né? Daí eu fui para Londres. Mas antes de você ir para Londres, tem um negócio aí que até agora eu não entendi direito, e você vai me ajudar a entender. Onde foi aquela história de uma moça fotógrafa que estava numa rebelião de presos, se meteu a subir uma torre de alta tensão para fazer uma foto? Isso foi antes ou depois? Isso foi depois, porque assim, eu passei um período em Londres, acabei finalmente estudando fotojornalismo. Estudei, né, formalmente, fiz a escola, só que quando eu fiz o curso de fotojornalismo fora, eu falei, gente, mas eu já trabalho profissionalmente, né? Eu já trabalhava. Tanto é que quando eu estava em Londres, o João Santos passou uma pauta para mim em Londres. Já era repórter, já era fotojornalista. Já era fotojornalista. Então, e foi até engraçado que o Estadão tinha mandado o Sebastião Moreira para essa pauta em Londres. Peraí, foi aquela história da novela? Isso, da Terra Nostra. Foi as gravações da Terra Nostra, você estava lá e você foi fazer? Fui fazer. Daí eu fui fazer, daí eu fiz, né? E aí tinha uma outra questão da época, né? E como é que a gente vai fazer? E os filmes? Tudo que eu vou mandar. Vai demorar, exato. Vai demorar quantos dias para chegar no Brasil? Né? Aí, assim,
teve uma conversa entre os editores ali, o João Santos entrou em contato com o Estadão e o Sebastião trouxe meus filmes. Sebastião trouxe meus filmes. Obrigada, né? Obrigada, Sebastião. E aí os filmes chegaram e foi publicado a tempo, porque era uma revista semanal, né? Por isso que deu tempo, na verdade, né? Porque o Sebastião tinha que transmitir. A minha matéria era uma matéria maior, só que era semanal, né? E deu certinho. E aí deu tudo certo, né? E eu falei, bom, tá na hora de voltar. A Ana Paula Arósio estava linda. Estava linda, o Thiago Lacerda, maravilhoso, o diretor era um querido, para padrões da Rede Globo, ele era um cara super bacana, que é o Jaime Monjardim. Figuraça, gente boníssima. Para trabalhar, é um dos diretores melhores para trabalhar, porque ele deixava a equipe de fotógrafos se aproximar e se misturar com as equipes de filmagem, né? Então ele deixava a gente muito à vontade, né? E nisso tinha o Fernando Cavalcante, estava lá também fazendo pela Folha de São Paulo, o Moreira fazendo pelo Estadão e eu fazendo pela Contigo, né? Então éramos nós ali batalhando, né? juntos. E aí eu já estava prestes a retornar e aí eu falei, bom, vamos voltar para o mercado, né? Chegou a hora de novo de voltar para o mercado. Agora ninguém me segura, porque agora eu estava lá, agora eu tenho certificado. Agora tem o certificado que eu estudei em Londres. Mas foi tão engraçada essa experiência, Consa, que daí eu voltei a filar. E aí eu estava um dia numa pauta, estava o Knapp, o Eduardo Knapp, né? E aí o Knapp pegou e falou assim, ele viu que eu tinha voltado, tal. Eu não conhecia muito bem ele, né? Eu era só colega, ele não, né? Ele era um dos fotógrafos ali da Folha de São Paulo, né? E daí ele pegou e falou assim, vai abrir uma vaga no jornal Agora São Paulo. Estão anunciando a vaga, que era o antigo Folha da Tarde, né? E que o Notícias Populares ia parar de circular, né? Isso no ano 2001. 2000. Era 99 ainda, né? Que eles mudaram, que até eu acho que era o César Itiberê. Daí mudou o editor, que virou o Alex Ribeiro. E daí, Consa, olha só como que é o destino. Só que eu tive que passar pela peneira. Aí é uma peneira enorme, porque aí é uma peneira com todos os fotógrafos do Brasil. Querendo aquela vaga. Né? Você sabe que a Folha de São Paulo, ela tem etapas para ela te tem um edital, né? Tem um edital, exatamente, né? Então teve a primeira avaliação do portfólio, né? Que eu enviei, eu passei. Daí a segunda avaliação era uma avaliação difícil, que eu acho difícil, porém muito necessária para o fotógrafo, para fotojornalista, né? Que é fazer uma pauta. Aprender fazendo, vai lá. Daí eles deram um filme para mim e para os outros que foram escolhidos ali, acho que 20, e a gente tinha que criar uma pauta em 24 horas e trazer o filme. E naquela época estava ocorrendo muita rebelião na FEBEM, né?
E aí eu comecei, a minha pauta foi ir até a FEBEM, lá da Imigrantes, que é onde tinha acontecido a última rebelião. E eu queria ver o rescaldo, o que eu podia fazer dali, né? E aí, não rolou nada, estava muito calmo. Eu falei, bom, vamos voltar. E eu fiquei sabendo que ele estava muito menor, estava muito na Praça da Sé. E daí eu fui até a Praça da Sé também para ver a movimentação. Daí, bom, da Praça da Sé eu acabei indo no Brás, que lá eu encontrei os menores que estavam escondidos nos vagões de trem. E aí eu conheci uma pessoa, isso já é coisa de fotojornalista, né? A gente começa a levantar as informações também, né? Sim. Para fazer a pauta acontecer, né? E aí eu fui até um abrigo e essa mulher falou, eu conheço os meninos que estão lá e eu vou te apresentar e um deles vai te acompanhar. Bom, resumindo, eu acabei nos trilhos, junto com os menores da FEBEM, fazendo uns retratos deles ali naquele contexto, né? E aí foi a minha aprovação, né? Eu fui aprovada, mas ainda faltava a entrevista com o diretor de redação, né? Mais um obstáculo para a gente enfrentar. Daí o diretor, né, o Wilson, ele começou a conversar, ele tinha visto o meu currículo, sabia que eu tinha acabado de voltar, né, da Inglaterra. Daí ele fez uma pergunta, né, a respeito dos tabloides, né, das pautas dos tabloides e tal. E eu tinha uma vontade, Conceição, eu queria fotografar os primeiros horários do dia, né? Eu não queria fazer à noite. A parte social do jornal, que é onde normalmente tentam colocar as mulheres. Você queria ir para o Hard News na parte da manhã. Isso. Incêndio. E daí... Isso. Preso. Você sabe, você fazia primeiro horário também. Aí, você sabia, você acha que entrava mais cedo que eu acho que eu ia entrar mais 9, eu acho que você devia entrar umas 8. Aí eu peguei, então daí ele falou assim, olha, tem um horário para você às 14, para daí fazer parte social à noite. Daí eu falei assim, então eu não quero. Não, eu não quero, eu quero trabalhar de manhã. Eu falei assim, então eu quero fazer o primeiro horário. Daí ele virou e falou assim, tudo bem, mas saiba que... E se você tiver que fotografar morto? Já tinha fotografado cemitério, né? Daí eu virei e falei assim, olha, tudo bem, faz parte do meu trabalho, né? Esse é o meu ofício, eu vou fotografar. Eu nunca tinha fotografado, tá, Gê? Nunca tinha fotografado. Ai, meu Deus do céu, tenho medo. Nunca tinha fotografado uma chacina, né? E lá fui aceita. E finalmente eu entrei na Folha da Manhã, né? Aí, garota, tá vendo? Era fixa, fazia parte da equipe, né? Entrava de manhã. E aí foi que daí eu fiquei um tempo fazendo bastante hard news, bastante pauta complexa. Foi nessa aí que você subiu a torre? Como é que foi essa história aí, Cris? Foi aí que foi essa história. Essa história foi uma rebelião em Franco da Rocha. Todos os fotógrafos estavam acompanhando, porque Franco da Rocha tem uma parte de natureza, né? Morro, e todo mundo acompanhando do morro, né?
Sem comer, debaixo de chuva, debaixo de sol. Não tinha nada. Ali, essa FEBEM não tinha nada mesmo. Ali é um deserto. Ali é um deserto. E aí eu peguei e falei, bom, beleza, tá. Só que o que acontece? O pessoal do Estadão tinha teles 400, tinha mais super teles. E eu não tinha super tele, porque era do agora. Eu não tinha uma super tele, eu tinha uma 70-200, né? E aí eu peguei e falei, pô, eu não tenho uma foto aqui. Meu ângulo eu estou completamente vendida. Eu estou com os meus colegas aqui, todo mundo com tele, eu me lasquei. Daí eu tive a grande ideia. Eu vi as torres de segurança da FEBEM e eu falei, vou subir uma torre daquela. Porque eu sou atleta, porque eu faço corrida, porque eu sou atleta, porque eu estou preparo físico, eu vou escalar essa montanha. Mas olha, o que adiantou? Era muita pretensão minha, né? Aí lá fui eu, achei uma porta aberta e subi até a torre. Só que na hora que eu subi até a torre, eu coloquei assim, eu só olhei um pouco, né? Eu vi que os menores estavam ali, a polícia já tinha entrado, né? Mas então, não deu nem tempo de eu posicionar minha câmera, porque na hora que me viram, o pessoal de dentro que me viu, pensou que eu fosse o menor. Nossa! E aí, assim, na hora que eu percebi, eu desci correndo para sair da torre, e na hora que eu desci, estavam todos os colegas lá embaixo, pessoal de rádio, o pessoal dos outros jornais. Pensando que você era menor. Todo mundo pensando que eu era menor. O pessoal da rádio já estava dando a notícia que o menor tinha fugido pela uma torre. E, assim, é muita ideia de principiante, né? Não, é ousadia, né? Ver o que dá para fazer, né? Mas, olha, Consa, foi assim, um aprendizado. E eu acho que tem uma questão na foto que você colocou. Ali, todos nós, quando estão todos os veículos, os grandes, né, estão lá, é uma competição de quem vai trazer a foto, que ela é silenciosa, tá? Ninguém se distrata assim, mas ela sabe que existe, né? Nós sabemos que existe quando a gente está lá. Então, eu acho que nessa minha ânsia também de trazer essa foto, porque isso tem que existir dentro da gente, a gente tem que trazer essa foto, né? O jornal já está todo diagramado para essa foto. Às vezes cai a foto, porque mudou a importância dela, mas na rua é uma grande competição e é uma caça à imagem. Eu gosto sempre de referir a esse momento, nessa competição, como aquele duelo dos filmes do duelo final dos filmes do Sérgio Leone, os fotógrafos todos ali se olhando, com a mão no gatilho ali, para fazer a melhor foto, porque o outro vai derrubar o outro. Gente! É assustador. Ali. E sabe, Consa, não é só a questão da técnica, sabe? Você tem que ter um domínio ali, um autocontrole emocional. Sim. Sabe? Para você poder administrar tudo isso que está acontecendo. Porque a gente também é gente, sabe? Exatamente. Né? E a gente está sob um efeito, às vezes, assim, pouco sono, não almoçou, não pôde nem ir ao banheiro, problemas pessoais.
a gente Pagar tá uma ali, conta. pagar uma conta, parente doente, e a gente tem que ter uma precisão naquele momento que a gente clicou, sabe? A gente tem que estar 100% presente, né? Não pode ser em vão, né? Não, não pode ser em vão. É decisivo. É. Cris, daí depois você foi fazer campanha, né? Fui fazer campanha. Daí eu fiquei no jornal, virei freela. Daí eu fiquei também fazendo freela para a Folha, né? É engraçado porque na Folha, o Agora para a Folha, existia uma competição interna, saudável, mas interna, né? E o material, o nosso material do Agora, ele era editado primeiro pela Folha de São Paulo. Então, a gente passava por 2 editores, né? Que era o João Bittar e era o Alex. E também, na Folha, acabou de eu emplacar algumas capas, sem ser fotógrafa da Folha. E aí eu também tive um período na Folha de São Paulo que eu trabalhei lá também como fotógrafa, né? Legal. Por alguns períodos fazendo parte da equipe, por outros só como freelance. E aí depois eu saí, aí eu já estou falando na transição da analógica para digital, né? O mercado já está mudando nesse momento, ele já começa a mudar, né? Porque começa já as plataformas, né, digitais, começam o UOL, Terra, começam a existir, né? Eu estranhei um pouco essa mudança do digital, né? Fora que o digital, mesmo entrando nos jornais, ele foi entrando devagar, né? Tinha 2 câmeras na Folha de São Paulo, digitais, para só podia usar para grandes eventos e por alguns fotógrafos, Jorge Araújo, Osmo de Alves, para os fotógrafos que tinham pautas bem relevantes para o jornal, né? Então, daí eu peguei e falei, bom, vou encarar o digital. E aí nesse período, tive filha, já não conseguia mais ter essa rotina do jornal, né? Sim. Que é uma rotina que você tem que estar à disposição. Eu ainda, com filha, tentei voltar para o jornal, tentei começar a freelar para o Estadão, mas já não estava conseguindo assim, né? E aí eu conhecia o pessoal dos fotógrafos do Palácio, né? Conheci a Sete Silvério, e o Daniel Guimarães, conhecia também, o Sérgio Andrade. E aí abriu uma vaga para fotografar a primeira-dama de São Paulo. E aí me chamaram, né? Porque nenhum fotógrafo conseguia trabalhar com ela, né? Ela queria uma mulher, e aí me chamaram para ir. E essa foi minha entrada nessa questão do governo mesmo, né? Eu comecei a fotografar a primeira-dama, a Mônica Serra, na época. Daí eu fazia também governador. E também fui aprendendo, porque é outro enfoque, outro direcionamento da foto, né? Sim. Porque você já trabalha com uma imagem pública da pessoa, né? E aí
comecei a fazer parte da agência A2, né? A2 do Ângelo Perosa, da equipe, né, dos fotógrafos. E aí eu fui fazer campanha, né? Como você falou, fui fazer campanha, fiz campanha Eu comecei fazendo a campanha do Aloysio Nunes, né? Para senador na época. E daí o Mexida estava fazendo para o Alckmin, né? O Mexida. Daí o Mexida acabou sofreu um acidente de bicicleta. E aí eu fui ocupar a vaga dele para ajudar, né? E lá fui eu, né, na campanha. Não, e campanha política, as pessoas pensam que é uma coisa simples, né? Você acompanhar um candidato, você fazer parte de uma equipe, viajar todo o estado de São Paulo, se revezar, é um pique de fotojornalista, né? Que você teve que também ali aprender no tempo das coisas, né? Porque a cobrança numa campanha é tão grande quanto de qualquer jornal, né, Cris? O dinamismo, né? É muito intenso, né? Você tem pouca pausa você não tem folga praticamente. Você tem uma pressão porque você tem que transmitir muito rápido, né? Porque o candidato está cada hora num lugar, né? Ele trabalha numa média de 12 a 16 horas, né? No período de pico mesmo de campanha. Sim. Né? E a gente fazia tudo isso, né? Viajando, né? Viajando no carro, transmitindo no carro, sempre tendo essa preocupação de mostrar, né, essa popularidade do candidato. Então porque não era só a gente também, né? Porque você chegava nesses lugares, é a imprensa, né? Você trabalha com todo mundo, né? Você trabalha com todos os fotógrafos, todos os veículos. Estão cobrindo, né? O candidato. Né? Quem está fazendo, desde da cidade de São Paulo até dos municípios. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito intensa, porque você tem que fotografar na muvuca, né? Você tem que aprender a fotografar na muvuca, sair da muvuca e você tem que saber entrar, sair, se acotovelar, se espremer, segurar, assim, é bem intenso mesmo, assim. Então, uma experiência, é um aprendizado, assim, que te põe à prova, né, em todos os aspectos, desde você saber se posicionar, qual é o melhor lugar para acompanhar aquele candidato, como lidar com o candidato também, né, porque você não é uma pessoa íntima dele, Sim. Você está lá como uma profissional, né, então esse distanciamento eu sempre achei muito saudável, né? Na relação, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente vira amigo, né? Fica amigo do governador, amigo. Alguns fotógrafos tiveram esses vínculos mais fortalecidos. Voltou, Cousa? Não, tá gravando. E aí... Ah, tá. E aí... Depois que eu acabei essa campanha do Alckmin que eu fiz, eu acabei também, de alguma forma, dando conta desse trabalho, né? É um trabalho que demora meses, né? Demora 3 meses, né? É um trabalho de muita dedicação. Você não tem vida nesse momento, né? Você praticamente não tem vida. É você, o motorista e os repórteres, muita estrada. E daí, depois, quando acabou do Alckmin, o Alckmin foi viajar para ajudar o Serra, né, para ser presidente.
E aí eu também continuei. Eu ainda fiquei mais um mês em campanha, só que daí eu comecei a viajar ao Brasil, né? Aí eu viajava já com o governador eleito, né? E um candidato a Senado. Exatamente. Daí eu fui, viajei para Porto Alegre, viaja para Campo Grande, né? E daí fui fazendo essa continuidade do meu trabalho, né? Então, daí depois de toda essa experiência, você vai parar lá no Palácio dos Bandeirantes, onde você coordena os fotógrafos lá. Daí você está editando o material das pessoas e tal. Qual que foi o grande aprendizado disso, Cris? Uau! Bom, na hora que eu me tornei editora, né, e coordenadora de equipe, eu sabia, eu já conhecia toda a rotina e a dinâmica do trabalho, né? E você também era o meu parceiro, né? Você era já meu parceiro, a gente tinha um trabalho muito alinhado, né? Nós dois, né? E dos desafios também de lidar com esses fotógrafos mais jovens também, mais jovens, né? Alguns sem passagem pelo fotojornalismo de veículos grandes, né? Mas já trabalhando em portais, né? Em plataformas. E aí, assim, o desafio já é eu ser mulher e cuidar de uma equipe de rapazes fotógrafos, né? E como lidar com cada fotógrafo na sua peculiaridade, sabe, Conceição? Acho que essa era a minha tentativa, né? De entender que cada um tinha a sua peculiaridade, e era o mais interessante você perceber que o material vinha desse jeito também, né? Que cada um tinha um jeito e uma personalidade para lidar. E esse era o meu desafio, né? Esse era o meu desafio de tentar respeitar, né? Acho que você também tinha essa questão, né? De respeitar essa peculiaridade de cada um, mas sabendo que o trabalho tinha que chegar, a foto tinha que chegar. E talvez buscar um pouco mais as coisas, né? Também, porque a gente... Sim. Porque eu acho assim, que um dos grandes méritos também, que eles fazendo um parênteses aí, nessa parte de você trabalhar como fotógrafo oficial, eu acho que assim, o Ângelo Perosa, ele deu para nós assim, uma grande oportunidade de a gente imprimir uma linguagem num ambiente viciado, que é um órgão governamental ou de uma instituição, daquela coisa de você fazer a coisa posada, né? E acho que através da experiência do Ângelo, a gente conseguiu imprimir o fotojornalismo dentro daquela coisa do institucional, aproximando mais os personagens da vida real, do que se encontra nas ruas, né? Eu acho que isso aí a gente conseguiu dar um tempero legal, não foi não, Cris? Foi. Assim, eu acho que quando a gente entrou, né, assim, nós dois, que o Ângelo, né, colocou a gente nesse desafio, porque também estava sendo implantado o portal, né, se lembra? Estava sendo implantado. E a gente teve essa preocupação, e você mais ainda, né, porque você traz bem forte e bem marcado mesmo essa escola, né, até porque você vinha com essa experiência até de outros veículos que eu não tinha trabalhado, né? Você teve a experiência do MP, você teve Estadão, você teve Folha, teve o Globo, né? Isso
puxa, e quantos desafios que a gente até falou, né? Então, você trouxe, e eu achava muito interessante, até falando da nossa parceria, né? Que você me provocava também, né? Você trazia questionamentos para mim, para eu pensar e para eu olhar também, sabe? Uma troca, né? E eu achava interessante isso, porque foi nessas nossas conversas, né, que a gente conversava para burro, né, eu e você. Os cabecinha. A gente tomava café, a gente tentava imprimir esse ritmo do fotojornalismo dentro dessa equipe, né, que a gente tinha. Foi bem assimilado, a né? a gente diria que a gente foi feliz em, sabe, de ter conseguido, né? O Ângelo estava pedindo isso também, né? Porque ele também teve essa escola, né? Todos tinham essa escola, né? E ele, lógico, ele te conhecia há tanto tempo, né? E vocês já tinham trabalhado também, se encontrado, né? Em pautas. E aí, nossa, foi assim uma baita experiência, desde editar as imagens, desde lidar com os fotógrafos emocionalmente, desde lidar quando os fotógrafos não queriam fazer também, que às vezes estavam muito cansados por causa das viagens, tinha muita viagem também. E eu achava interessante que você mantinha a chama do fotojornalismo aceso dentro da equipe, né? E dentro de mim também, né? Era como se você não quisesse que eu esquecesse de onde eu vim, né? É que, na realidade, Cris, o fotojornalismo não é só você tirar foto. O fotojornalismo é você estar cansado e, dentro desse seu cansaço, saber que você vai ter que enfrentar uma viagem de 300 quilômetros. É muito mais além do clique, né? É muito mais além de você não ter uma lente, de superar os obstáculos, né? Que são obstáculos não é só para a fotografia, mas pela vida, né? Eu acho que isso é o grande barato da coisa. Cristiane, agora é o seguinte, nosso tempo aqui está acabando aqui. Acabando. Mas assim, você deixa o fotojornalismo, deixa todo esse nosso trabalho todo e agora se dedica à área de psicologia. Algo que você tinha feito logo no começo, antes de ser fotógrafo, agora você retoma esse caminho. E aí, como é que está sendo esse momento? Assim, é uma retomada mesmo, né? Comecei em 2015, né? Eu comecei a sentir que o mercado estava muito instável mesmo já, né? Começou a ficar mais instável, os preços das fotos caindo, os trabalhos também sendo não tão valorizados, né? Os trabalhos dos fotógrafos, né? Isso eu falo já no geral, já estou me colocando junto com vários outros profissionais que eu sei que estão aí, né? E aí eu falei, gente, como é que vai ser, né? Eu falei, vou voltar para a minha área, né? Vou voltar para a minha área, que eu gosto muito também, né? E daí eu tive que me atualizar, né? Voltei a estudar, né? Daí eu fiquei estudando e ainda fotografando, até que em 2017, que foi minha última equipe que eu participei no Sebrae, aí eles fizeram um corte e nesse corte eu falei, chegou a hora de eu depois desse corte do Sebrae, da equipe, aí eu falei, olha, eu vou agora me dedicar mais à psicologia realmente, né? Vou começar a atender, né? Abrir um consultório, né? Eu
atendo. Comecei a atender em 2016, né? Já estou há 4 anos. É diferente, não é tão dinâmico, né? É mais solitário, mas as histórias de vida das pessoas lembram muito os nossos personagens do fotojornalismo. Toda essa visão que você teve de fotojornalismo, as experiências, os menores, você convivendo com eles, e subindo torre, e vai para a Inglaterra, e não sei o quê, e acompanha candidato. Isso hoje no seu trabalho traz alguma influência? Traz porque são seres humanos, né, que a gente convive, né, dentro do fotojornalismo, né? Na verdade, a graça do fotojornalismo é você estar perto da humanidade, né? A gente é um privilegiado, eu acho, e poder você saber o que é desde a alegria até a tristeza, né? E isso a gente vê um monte, a gente presencia um monte, festa, velório, enterro, acidente. Então, quando eu trago isso na minha vivência como psicoterapeuta, todas essas imagens, né, que eu tenho armazenadas dentro de mim, que não são só imagens, né, que eu fiz, mas teve muito do meu emocional envolvido naquilo, né? E que isso também, eu não sei se todo fotógrafo sente isso, mas a gente acha que é só a foto, mas você sabe que tem um componente ali que é da sua emoção, né? Então, quando eu escuto um paciente, né, comigo ali, contando a sua história de vida, relatando, eu acesso esse material dentro de mim. Né? O espelho, né? Aquele que você já viu, né? O que eu já vi, e como a linha que eu sigo é uma linha onde a gente trabalha com as imagens do inconsciente, na parte simbólica do que elas significam, né? E representam. Então, assim, na verdade, agora parece que eu sou uma fotógrafa, só que eu estou virada para dentro. Interessante. Não para fora. Que legal isso aí, não só para fora, né? Não só para a rua, mas eu estou também para dentro, olhando essas imagens, né? Só que a imagem pessoal é a imagem da humanidade também que a gente traz, né? Dentro da gente. E tô aí, tô seguindo. Se eu vou voltar, assim, até o ano passado eu estava fazendo uns freelas também, né? Também faço freela de vez em quando. Mas esse ano, por causa da pandemia, só estou no consultório mesmo, atendendo online e acompanhando os fotógrafos, né? Vendo você, adorando o seu canal, adorando Grilo na foto. Proposta. Você ainda tem muita gente aí para falar e bater papo. Legal, trazer, né? Porque as equipes de jornais, uma coisa que eu estava pensando ontem, ela não é feita só de uma geração, sabe? Ouça, ela é feita de várias gerações, sabe? Então, eu lembro, eu estava até pensando, né, no Estadão, o Adilberto Lima, o Heitor Ruy, daí você começa a ter o Nilo Clareto, você começa a ter várias gerações, sabe? E referências, né? Sim, e essa troca, né, que vai passando mesmo, né? Vai mudando e vai preparando quem está chegando, né? Ô, Cris, eu vou ter que encerrar aqui. Tá. Mas assim, eu fiquei muito feliz de te ver, de falar com você. Os cabecinha.
Lembra que a gente sempre brincava? Olha os cabecinhos. Os cabecinhas, né? E a gente quebrando a cabeça mesmo, os cabecinhas mesmo. E toma café, e toma café. Ah, você está sem fazer nada? Então vamos tomar café. Não. Ô, Cris. Consa, pode falar, eu ia te falar uma imagem que eu tenho, nossa, minha e sua, no tempo do palácio. Foi uma vez que um homem ele se algemou na porta do Palácio dos Bandeirantes, e aí veio lá o especialista, né, para conversar com o homem, e a tropa de choque. E aí, porque esse dia estava eu e você, só tinha eu e você na fotografia. O cara era uma ameaça, né? Isso! E daí você falou assim, Cris, faz vídeo, eu vou fazer foto. E daí lá fui eu, né? E esse dia, eu achei tão engraçado, porque esse dia eu tinha posto saia pela primeira vez. Olha só! E aí eu lembro que lá tô eu de saia, arrumada, né? Arrumada, estilo fotógrafa. Toda pimpão. Toda pimpão e pimpona. E foi essa cena que eu guardo com a gente, assim, juntos ali, tentando apagar um fogo que apareceu de repente pra gente. E tirar foto, né? Principalmente. Tirar foto. Mas, nossa, obrigada, Consa. Obrigada aí pela oportunidade. Foi divertido tudo, nossa. Mas, Cris, eu que te agradeço do fundo do meu coração aí pela sua amizade comigo, seu carinho, pela nossa amizade extra trabalho, e que Sim. Quando acabar essa pandemia, o senhor Ângelo Perosa nos aguarde, que nós vamos lá tomar um café com ele de gratidão por tudo que ele fez pela gente, pelo nosso carinho que nós temos por ele. Sim, com certeza, sim. Ele é um querido, adoro ele, a Lília. A gente está devendo para nós três. Né? Mas quatro, e tem a Lília também. A Lília, e falta o Serginho também, né? Sérgio Andrade. Para tomar um café. Para tomar um café e para contar história. E, assim, eu sou grata por essa oportunidade de ter tido essa oportunidade de ser editora, coordenadora, de te conhecer, né, Consa? A gente, a nossa amizade, como você mesmo começou, né, irmão, né? A gente é um irmão, a gente nunca deixa de se falar, você sempre está aí me cutucando, ou até, às vezes, até se encontrando, se esbarrando na USP, correndo. Mas um prazer, obrigada, Consa. Foi muito legal. Pode falar. Um beijo no seu coração. Obrigada. Um beijo na Cacá. Obrigada. E que em breve, num curto breve espaço de tempo, eu vou estar aí naquele sofá lá no fundo, sentado, debaixo daquela foto do cara com guarda-chuva, tomando café com você aí. Tô esperando, já convidei, olha, você assiste a Ana, que faz tempo que eu não vejo, e você ouvi já várias vezes. Você vê que eu continuo cada vez mais cabeludo, né? E cada vez, e sempre gato. Fotógrafo e gato. Fotógrafo e gato, que a gente pode sempre, né? Mas olha, super obrigada, amei a conversa, amei. Puxa, eu também. Deu mais saudades até. Por isso nós temos que ir qualquer hora dessa aí para tirar foto também. Sim, sim. E qualquer hora eu vou caminhar com você. Vamos. Cris, beijão no seu coração aí. Obrigada, viu? Tchau.